Qual é a sua opinião sobre guerra? Oi, eu sou a Cris e esse é o Falando Pensamentos, podcast onde, como o próprio nome já diz, eu falo os meus pensamentos. Sejam bem-vindos. Eu acho que se você, como eu, é brasileiro, provavelmente você não tem uma opinião sobre guerra. Ou talvez isso seja mais uma vez eu tentando universalizar uma experiência extremamente pessoal minha, que tem a ver com eu ter tido um ensino médio extremamente fraco, nesse sentido aí de humanidade, como a gente já debateu aqui anteriormente. Mas aí, quem tiver uma opinião sobre guerra, é que faça seu próprio podcast sobre isso, ou sobre filmes de heróis ou coisas do meu interesse. Porque hoje meu interesse é dar a minha opinião extremamente não embasada, sociopoliticamente equivocada e geograficamente defasada sobre guerra. O que me motivou a falar sobre isso? Que é uma coisa que eu não costumo compartilhar com vocês, que são as minhas motivações. E vocês podem achar que é um caso pensado, um desejo estético, mas a verdade é que a maior parte do tempo eu mesma desconheço elas. Eu sou escrava das minhas vontades e desejos, o que Leandro Carnal, na minha participação no podcast É Nóia Minha, me disse que era a pior escravidão que um homem poderia ter, que é um homem achar que ele é livre ao seguir todos os seus desejos, porque ele se torna escravo dos desejos. Mas sim, estou em situação de pessoa escravizada dos meus desejos. Talvez um dia isso mude. Talvez quando acabar meu retorno de Saturno. Vocês sabem, retorno de Saturno é uma coisa que, quando você completa 28 anos, Saturno volta para a sua posição inicial que ele estava no seu mapa de quando você nasceu. Então é meio que o aniversário do Saturno no seu mapa astral. Mas aí diz que ele volta, sei lá, é o planeta da colheita. Aí você colhe o que você plantou. Sei lá, só sei que dizem que entre os 28 e 30 anos, que vem a ser onde eu me encontro, a pessoa fica completamente desgraçada da cabeça. Mas, continuando, não que eu não esteja completamente desgraçada da cabeça, isso não é uma coisa que eu faço questão de esconder de vocês, tava vendo uma notícia que a Júlia B, quem não sabe quem é, ela é uma cantora, herdeira, e aí o pai dela botou muito dinheiro na carreira dela e ela ficou uma cantora, mas ela ainda não é famosa, coitada. Mas ela tem um namorado que acontece de ser um Kennedy original. E como eu sei que não tá todo mundo aqui no mesmo nível de conhecimento geral que eu, porque nem todo mundo teve o privilégio de, desde os 13 anos de idade, ser cronicamente online e ter a cabeça corroída por todo tipo de informação superficial que vem do Twitter, tinha o John F. Kennedy, que não é o jogador do Fluminense, e sim um jogador do... não jogador de lugar nenhum. É ex-presidente dos Estados Unidos, aquele que foi assassinado num carro conversível, tomou um tiro, a esposa ficou lá do lado. E acontece que essa cantora Júlia B, que não tem relevância nenhuma aí na vida de vocês, muito menos na minha, ela namora um Kennedy original, que é alguém aí que é da linhagem do JFK. O que quer dizer que ela, muito rica, também namora um cara muito rico. Até aí tudo bem. Tudo normal, segue o jogo, sabemos que ricos procriam com ricos, etc. A questão é que o namorado dela, um Kennedy legítimo, rico, ele foi pra guerra da Ucrânia. E ela estava outro dia chorando, tipo, ai, é muito triste ir dormir e não saber se meu namorado tá vivo. E eu fiquei tipo, cara, assim, eu já não entendo porque uma pessoa normal vai pra guerra. Agora, por que uma pessoa extremamente rica iria pra guerra? E a gente aqui no Brasil, a gente é meio mal acostumado, não mal acostumado, a gente é muito bem acostumado, porque a gente não tem essa sombra da guerra, a gente não tem essa noção da guerra. Apesar do Brasil ter se envolvido na guerra do Paraguai, que dizimou acho que 50% da população masculina do Paraguai. Depois dessa guerra, a proporção era de um homem para 4 mulheres, em alguns lugares chegou de um homem para 20 mulheres. Mas a gente não fala muito nisso, né? Não pensa nisso. A gente não pensa, por exemplo, que nosso país foi responsável ali, junto com outros, por um genocídio
num outro país. E aí, esses tempos eu fui pra Albânia. E aí era muito louco, porque eu fui num castelo, que ele era uma prisão. E ele era uma prisão onde os comunistas prendiam as pessoas. E aí eu fiquei, eita gente, mas eu não sou do lado dos comunistas, do lado de quem que eu sou, que loucura. E aí eu conheci uma mulher e ela falou, meu pai foi preso naquela prisão, porque ele tinha algumas cabras, bem coisa de filme, né? Ele tinha algumas cabras e aí ele era considerado rico e eles prenderam todos os ricos e confiscaram o patrimônio. Só que meu pai tinha fugido, só que aí pegaram minha avó, torturaram minha avó, até ela falar onde meu pai tava. E eu fiquei, peraí, não é o pessoal do mal do outro lado que faz isso? Enfim, eu fiquei muito confusa. E na Albânia era muito doido, porque, sei lá, eu fui numa outra cidade e a moça falou, não, tá vendo aqui na nossa cidade? Aqui quase não tem sinagogas, porque aqui os não sei quem, sei lá, Império Otomano, sei lá, não colonizou, não sei o que. Aqui a gente tem igrejas católicas. Cara, que loucura! Porque assim, a gente sabe aqui tinha indígenas, né? Povos originários, donos do território. Vieram os portugueses, colonizaram, virou hoje em dia isso aí que é hoje. Mas imagina você estar num lugar em que, sei lá, já existe há tanto tempo que a cada 500 anos, 100 anos, veio alguém e tomou aquele território. Então, elas estavam falando também muito pra mim que a Madre Teresa de Calcutá, ela era albanesa. Só que numa dessas outras guerras aí, a Albânia virou, sei lá, Macedônia do Norte, ou deu território pra Macedônia... não perdeu território pra Macedônia do Norte. E aí a Madre Teresa de Calcutá não é mais albanesa, mas ela é. E eles falaram, não, olha só, a Albânia é o único país do mundo em que em todas as suas fronteiras quem vive é o próprio povo albanês, só que em outros países. E, brother, eu não consigo conceber. Tipo, imagina a gente tá aqui e aí há 300 anos atrás, depois dos portugueses, veio outra pessoa, retomou tudo, impôs a cultura só deles pra gente. Aí depois de 100 anos veio outra e dane-se o que você é, dane-se o que você é agora. Tudo que você é precisa mudar, tudo que você pensa, sua religião, seus conceitos. E isso é muito cruel, muito violento. Então eu não me sinto pronta pra pensar direito assim o que implica de fato guerra. Nos Estados Unidos também é muito complicado. Você fala qualquer coisa de exército, de soldado, que aqui a gente olha e a gente pensa, pô, Estados Unidos, nada a ver. E você vai lá, os caras são heróis, assim, porque é o cara do seu bairro que foi em outro país lutar por whatever, todo o seu povo acredita que é defender seu país. Isso me levou a muitos pensamentos também sobre o conceito de país. Assim, até 2018, ser brasileiro era um traço da minha personalidade. E você pode dizer, não é de todos nós? Não, de algumas pessoas não. Pra mim era tipo, Brasil, brasilidade, povo brasileiro, eu sou apaixonada. E aí quando deu a eleição de 2018, a gente começou a ver umas coisas, eu fiquei, opa, quem é este povo brasileiro que eu achava que me resumia? Que pessoal é esse? Talvez eu não me sinta tão pertencente quanto eles, não. E aí eu comecei a pensar muito nessa parada, assim, de país. Amor pelo país, nacionalismo. E eu amo o Brasil. Só que às vezes eu penso assim, gente, será que eu tô certa nisso? Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê como é que é o mundo, todo mundo querendo dominar, colonizar, você tem ali, né, que proteger o que você conhece. Mas, tipo assim, se eu tivesse nascido em outro país, provavelmente eu ia amar meu outro país e acreditar em outras coisas. Então, é aleatório você nascer num país, tipo assim, aí eu não sei, aí eu já levo pro esotérico, do tipo, eu escolhi encarnar aqui no Brasil, que foi uma escolha bem burra, assim, por que que alguém voluntariamente escolheria reencarnar no mundo ou no Brasil nessa época? Ou você é uma alma que está realmente precisando de muito desenvolvimento, ou você também é uma alma muito boa que quer vir aqui num país fazer alguma coisa. Ou não existe esse negócio de reencarnação, é tudo aleatório e todo mundo tem mais que se fuder mesmo.
E aí eu penso, sei lá, tipo assim, se eu for numa guerra hoje em dia para defender o Brasil. Gente, eu não quero. Mas aí eu penso que eu não quero, tipo, pô, eu não consigo pensar em nada que eu defenderia tanto a ponto de querer entrar numa guerra. Hoje em dia eu não me meto nem em discussões virtuais, quem dirá guerras. Mas isso não foi sempre assim, porque quando eu era adolescente, eu era muito fã de bandas e eu defendia com unhas e dentes e xingava as namoradas deles. Uma coisa que eu acho que destruiu, uma coisa que eu acho que é uma das principais razões para a internet ser tóxica como ela é hoje em dia, que é muito mais do que antes, é a invenção do algoritmo e de você não ter mais acesso só ao conteúdo de quem te interessa. Hoje em dia, entrar na internet é você deixar que qualquer pessoa fale com você. E às vezes essa pessoa é uma pessoa de 14 anos falando coisas que você considera muito estúpidas, mas que ali dentro da realidade de 14 anos dela não são estúpidas, mas faz parte do ser humano elas te afetarem. Então eu acho que isso é uma coisa que destrói nosso convívio online, que poderia ser tal como um folheto de uma testemunha de Jeová. Porque imagina que delícia você só ser impactado por coisas de pessoas que você conhece, que você quer ver. Por outro lado, claro, é muito desafiador ser impactado por coisas que você, de quem você não conhece, não quer ver, porque você é desafiado, né? A exercer a tolerância, a pensar fora da caixa. Mas ao mesmo tempo, que merda, assim. Vivo muito estressada com isso. Tô achando agora que eu já até falei isso algum outro dia, mas é sequelas do Covid. Minha memória é muito ruim. Mas imagina, eu penso, se eu já me estresso, se uma pessoa vem falar, não namore desempregado. Imagina se alguém falar, vou retirar todo o Rio de Janeiro do Brasil. Eu me estressaria. Mas não sei. Às vezes eu acho que talvez uma pessoa falando coisas adolescentes talvez até me estresse mais do que esse negócio de território. Porque eu acho que eu não tô nessa onda do território mais. E provavelmente eu vou mudar de opinião em breve. Mas nesse momento eu ando muito questionadora. E talvez se eu tivesse lido uns 5 livros a mais na minha vida, algum filósofo já tenha explicado, ou um Nietzsche, ou um Foucault, ou alguém. Mas é isso, eu não tenho as ferramentas. Porque enquanto eu poderia estar fazendo uma formação humana, eu estava aprendendo a fazer reações, a fazer resolver integrais de terceiro grau com coordenadas esféricas. Você aí que tem a resposta para ideias de nação, você sabe fazer isso? Eu duvido que você sabe. Então não me olhe com esses olhos de que está me diminuindo ou com esses ouvidos que está me ouvindo, porque eu sei outras coisas que infelizmente não tem muita aplicação para o caminho que eu trilhei, mas que se eu ainda fosse uma engenheira teria. Inclusive, uma ótima coisa que eu não sou mais uma engenheira, na verdade eu sou mais ou menos, eu vou me formar no meio do ano, mas pensando agora talvez era melhor até não, porque engenheiros têm utilidade, né, em guerras. Já escritores, podcasters, acho que não muito. Com todo respeito aí ao pessoal das minhas classes, a gente também pode escrever e podcastear de longe, né? Já lá na guerra, muitas coisas ficam acontecendo. Eu acho também que outra coisa que me incomoda muito é o Brasil ser tipo os Estados Unidos da América Latina. Já pararam pra pensar nisso? A gente é uma potência regional. A gente não consome quase nada de cultura dos outros países da América Latina. A gente quer impor a nossa cultura para eles. A gente fez a guerra aí do Paraguai. E aí eu tenho aquela coisa, sei lá, da latinidade e tal. Mas eu não acho que a gente tem, de fato, essa identidade latina. E aí vem o pessoal lá da Faculdade de Ciências Sociais e tatua uma América Latina invertida no antebraço. Coisa que eu já julguei muito. Eu não julgo mais, porque eu acho que seria muito importante. Como Caetano falou, sabe? Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que agora é protestante, que sempre precisará de ridículos tiranos? Eu acho que a gente ganharia muito mais com a unidade da América Latina,
Mas, às vezes, eu me sinto tão impotente porque nada do que eu fizer vai aumentar a unidade da América Latina. E, às vezes, eu fico pensando muito isso. Tipo, eu sei que, às vezes, vem uma pessoa e ela faz um plano, tipo, plano JK, 50 anos em 5. E é uma coisa que tem aí um começo, meio, fim, que as coisas vão avançar. Mas, ao mesmo tempo, parece que o mundo ele se movimenta de maneira muito aleatória, respeitando forças que eu não entendo. E aí, eu quero unir a América Latina. O que eu poderia fazer? Fazer igual a cantora Anitta? Cantar em espanhol? Shakira, que começou a unir a América Latina e, pô, foi lá morar na Europa, depois ainda foi traída pelos europeus. Ao mesmo tempo que eu ando meio chata. Não sei se é a idade, não sei se eu estou tendo um despertar que outras pessoas também estão tendo ou já tiveram e viraram chatas e ninguém mais quis ouvir elas porque elas ficaram chatas. Ou que todo mundo vai ter. Que eu tô um pouco de saco cheio de piadas, tipo. Piadas homens, não sei o que lá. Piadas europeu, devolve meu ouro. Gente, tipo assim. Sei lá, é uma parada que é tão. Por que iremos individualizar e fazer isso? Mas eu acho também que aí também alguns tipos de humor nunca me pegaram. Tipo. Não sei se é porque eu já trabalhei no karaokê. Então. Algum tempo da minha vida, eu trabalhei num karaokê. E é por isso que hoje em dia eu odeio Raça Negra, odeio Sandy Júnior, odeio a música In The End do Linkin Park, porque tinha um cara que trabalhava lá e ele cantava a parte do rap dessa música e ele queria cantar o tempo todo. Então, é uma coisa que as pessoas não acham que tem a ver comigo, assim, odiar karaokê, mas eu odeio karaokê por causa disso. E eu também odeio toda a estética Raça Negra, boleto, litrão, hahaha, jovem. Não gosto. E agora eu não gosto também de umas piadas batidas e que eu não acho que ajudam em nada. A gente pode falar, também não atrapalha. Atrapalha porque não me faz rir, não me faz sorrir. Então, pra mim, atrapalha. Então, eu sinto também que, por muito tempo, meu mundo foi São João de Meriti. Ai, gente, não tem como, né? Eu tenho que voltar nessa. Esse podcast deveria se chamar Falando Traumas. Mas é isso, né? Eu não tinha noção do mundo, eu tinha noção dali. E eu sinto que cada vez mais que eu convivo com pessoas do mundo inteiro, que eu vou entendendo mais as visões culturais, as coisas, eu vou ficando meio, pô, acho que eu vejo o mundo de uma maneira muito limitada. Por mais que eu me considere inteligente aí em algum nível, por mais que eu também reconheça minhas limitações ali naqueles campos que a gente já conversou anteriormente. Mas é muito doido. E também, por exemplo, pra mim, Bíblia, Leonardo da Vinci, Idade Média, dinossauro, tudo ali no campo das ideias. É uma coisa assim que eu não consigo processar, assim, não conseguia, tipo, pô, isso aí é verdade. Não, realmente teve dinossauros. Não é que eu duvido, Cristian não acredita em dinossauros, não acredito. Mas de uma maneira muito abstrata, assim, muito no campo das ideias. E aí eu fui em alguns museus, aí, pô, dinossauro lá e tal. Colar de miçanga que o pessoal fazia 30 mil anos antes de Cristo. Cara, que loucura que a gente existe há tanto tempo. Que loucura que daqui a pouco eu vou morrer e eu vou ter visto 1 milésimo de segundo do que é a humanidade. Se tiver encarnação, reencarnação, até vou ver mais. Mas eu fico assim, gente, não é possível. Como que isso tudo existiu? Como que eu sou finita? Isso me deixa muito agoniada, porque eu queria muito saber todas as coisas que existem, vão existir e já existiram. E aí, eu fui também na Itália, tá um episódio meio de arrombado, assim, né? Ai, porque na Albânia, ai, porque na Itália, ai, porque Nova York. Gente, é porque eu preciso dizer pra vocês exatamente onde foi que eu tive esses despertares. Não que você não pode ter aí na sua casa através desse podcast. A ideia é um pouco essa também, baratear o acesso a certos insights que eu tive. Mas aí, quadros renascentistas. Aí fui lá. Aí, brother, 500 Jesus, 500 Marias, 500 anunciação do anjo Gabriel, que é quando ele avisou ali pra Maria que ele que ela ia, né, ser mãe do Salvador. Inclusive, tem uma outra curiosidade sobre mim, que quando eu entrei no colégio que me traumatizou na 3ª série,
Eu era no colégio de Maria e eu era a pessoa que cantava música pra Maria. Aí todo dia eu cantava. Vou cantar de novo, que semana passada vocês falaram que gostaram que eu cantei. É assim, ó. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. E aí eu fiquei vendo esse monte de anunciação lá, fiquei já irritada. E vocês podem ver que eu tenho uma relação emocional com a anunciação, porque eu cantava a música da anunciação. Eu já fui anjinha várias vezes na igreja lá do meu bairro. Mas aí, depois, quando eu fiz a primeira comunhão, eu ia na igreja direto. Todo domingo eu ia. Aí fiz a primeira comunhão já tarde, assim, tipo 13 anos. E aí, eu sempre gostei de ler, né? Como vocês já sabem. Então, eu era criança que lia na missa. Eu lá, Evangelho segundo São João, não sei o quê. Aí, depois que eu fiz a primeira comunhão, eu podia ser salmista, que eu acho que antes não podia. Eu tava lá, eu amava muito Deus. Tipo assim, caralho, Deus, tudo pra mim. Aí eu fui lá, logo depois da minha primeira comunhão, fui ser a salmista. E aí uma mulher da igreja virou pra mim e falou: Olha, quem sabe não está nascendo aqui hoje uma grande salmista. Ai, cara, eu fiquei tão puta com isso que eu virei ateia. Gente, eu sou um pouco assim, tipo, pessoas que do nada dá um negócio e elas, porque, tipo assim, aquilo ali pra mim matou a igreja de tal forma. Porque eu era salmista, eu lia porque eu amava Deus. Tava gastando minha onda ali, amando Deus, fazendo uma coisa que eu achava importante pra Deus. Aí quando a mulher veio e falou, quem sabe está sendo uma grande salmista, eu fiquei tipo, brother, eu não quero ser uma grande salmista. Eu quero amar Deus. E aí pra mim, assim, foi a quebra de um véu de eu perceber, tipo, ai, tem um monte de gente aqui na igreja que quer aparecer, não sei o que, essa não é minha onda. Eu poderia só ter pensado isso e mudado de igreja, falado, não, obrigada, eu não quero ser uma grande salmista. Podia, mas eu sou dramática, eu gosto de atos dramáticos, então eu saí da igreja e virei ateia. Tem coisa que quando eu falo em voz alta, eu fico assim, ai, que menino doidinho. E aí, enfim, depois eu virei agnóstico hoje em dia. Eu acredito em tudo, tipo assim, penso qualquer coisa, eu acredito. Mas, voltando, eu fiquei lá vendo castelos. Porque às vezes você vê um Senhor dos Anéis, um Game of Thrones, você fica, nossa, esse cara ele inventou. E os caras não inventaram, você vai lá, tá os castelos tudo lá, tá a história toda documentada, você muda uma coisa ou outra, é uma parada normal. E aí, eu acho que eu venho com o apelo da criação de uma cultura nacional não de guerra, passamos disso, não queremos guerra, inclusive eu queria que essa fantasia fosse eterna, quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar, mas eu queria que a gente criasse uma cultura nacional de valorização do tipo, por que não escrevemos, falamos, fazemos filmes sobre as civilizações pré-colombianas, sobre os indígenas da Amazônia de um jeito menos o filme Tainá, a Menina da Selva, um jeito mais Game of Thrones, não europeuzado, mas latino, brasilizado. Eu sinto que a gente precisa valorizar essas coisas também que vieram antes e entender mais também esse lance de guerra, porque se um dia vier um negócio de guerra, a gente tá fudido. Então, pra hoje, o que eu tenho a dizer é cuidado com como você fala de viagens, que você pode ficar parecendo meio arrombado. Esteja sempre ligado nas fofocas de celebridades, porque você pode acabar descobrindo que a Julia B namora um Kennedy original. Não use redes sociais com timeline de algoritmo e esteja sempre preparado pro caso de um dia a paz não vencer a guerra. Até a próxima.